Bom, não é novidade pra ninguém que eu sou absurdamente fã de Rei Leão. E Rei Leão 2 está incluso em tudo isso. Tem uma das músicas ali que cada vez que eu revejo, ela fica melhor. E toda a direção, toda a parte técnica envolvida nesse momento é simplesmente espetacular. E vamos falar momento a momento dessa cena da música. Não é a música mais pesada da Disney, mas uma das. Depois da vinheta. A música em questão é chamada Um de Nós e acontece na última parte do filme, quando chegamos finalmente ao julgamento de Kovu. Caso você não tenha assistido Rei Leão 2, para você entender melhor o contexto, eu recomendo que você assista esse vídeo que tá aparecendo aqui em cima no card, né, que é um vídeo sobre Rei Leão 2 e sobre todas as coisas que estão relacionadas na sua linguagem maior, todas as metáforas envolvidas aqui nessa produção. Será que parece ele mesmo? É o Kovu. Mas lembrando aqui de todo o contexto, tínhamos Kovu, que foi criado pela Zira para que um dia ele matasse Simba e tomasse o seu lugar na Pedra do Rei, se tornando assim o grande rei, como foi o que o Scar fez. Rei vai se tornar. Mas acontece que o Kovu começou a conviver com aquelas pessoas, começou a conviver com a Nala, com o Simba e percebeu que aqueles leões não eram como a mãe dele havia os ensinado. Eles não eram maléficos, eles não eram malignos, eles eram apenas outros caras vivendo ali. Então Kovu estava já desistindo da sua vingança, tinha desistido, tinha mudado de ideia. Talvez Kovu não seja mau. O quê? Como você sabe? Eu posso ver os dois juntos por aí e você também. Mas a Zira agiu. Ela fez uma emboscada no momento que o Simba estava sozinho e isso prejudicou bastante o leão, que quase morreu. Vendo aquela situação, Simba ficou completamente revoltado, porque afinal de contas, Kovu havia tentado matá-lo, assim como ele sempre imaginou que poderia acontecer. Afinal de contas, ele é um exilado. Bom trabalho, Kovu. Exatamente como planejamos. Você! Não! Eu não tive nada a ver com isto. Vamos lembrar aqui, claro, de todas as metáforas que estão envolvidas aqui, quando a gente tem um povo que vive na Pedra do Rei, com todo o sustento, todo o dinheiro, entre algumas aspas, todos os recursos possíveis para viver tranquilamente, e outro que foi julgado como exilado, que vive sem comida, sem água, sem moradia decente, sem nada, e eles nascem ali naquele lugar. São julgados como exilados porque são filhos de exilados e continuam vivendo na miséria. Tendo alguém feito alguma coisa ruim ou não, como no caso da Zira, ela se aliou ao Scar, que tinha feito coisas ruins, mas os seus descendentes e as outras pessoas envolvidas ali, nada tem a ver com o que aconteceu no passado, mas ainda assim sofrem. Às vezes o que fica para trás pode crescer melhor do que a geração anterior. Se derem uma chance. Então chegamos no momento do julgamento do Kovu. O Simba estava muito debilitado, tanto fisicamente quanto emocionalmente, por ter sido supostamente traído pelo amigo que ele estava passando a confiar. A primeira vez que veio aqui, você pediu meu julgamento. Eu o faço agora. E então prontamente decide o destino daquele leão. Ele viveria no exílio ou na Pedra do Rei? Exílio! Daí começa essa música, que é basicamente um julgamento do Kovu. Ele estava sendo julgado pelos outros animais que estão na Pedra do Rei. Nesse momento ele foi decidido o seu destino por conta da decisão do Simba, e todos os outros animais estão reagindo a isso. Enquanto temos Kovu fugindo ali, completamente indefeso, cheio de medo, porque afinal de contas ele realmente não fez nada de ruim, nem quando era criança, muito menos agora. Ele estava na verdade tentando pensar como que ele convenceria a mãe dele, como é que ele mudaria a ideia das pessoas frente a essa situação. Vergonha, desgraça. Mas todos aqueles animais ali envolvidos são muito duros com ele, e toda a letra da música passa isso. Vergonha, Ofensa, desgraça. Todos os animais julgando aquele leão pelo que ele teoricamente teria feito, julgando aquele leão principalmente por sua origem. Alguém que veio de um lugar assim não poderia ser diferente. Humilhação para toda uma raça. E toda a música vai crescendo, vai aumentando essa tensão, acompanhando a perseguição que eles começam a fazer ao Kovu, que simplesmente recua
vai embora, foge daquele lugar que seria bom para ele e acaba retornando a um lugar ruim, perdido, sem rumo, sem ter exatamente o que fazer ou para onde ir. Mas agora a gente vai analisar momento a momento dessa música porque a direção é simplesmente espetacular. Começa aqui a cena com o Simba todo abalado, todo machucado, enquanto o Kovu vai chegando ali do lado. E assim, para esse momento, é muito interessante o trabalho de expressões faciais da Disney. Olha essa cena aqui. O Simba que tá ali, ó, todo com a cara de surpresa, porque eles estão surpresos que o Kovu tá vindo em direção a eles, né, naquela situação. A expressão dele muda completamente para uma expressão de raiva aqui no meio, e depois o olho dele vira para a Kiara, vendo a Kiara reagir ao Kovu chegando. Tipo, é uma riqueza muito grande de expressões em pequenos detalhes, em pequenos segundos, que fazem toda a diferença emocional para a cena. Kovu! Kovu vem chegando, passando no meio dos bichos, e é interessante ver que os outros animais estão o tempo inteiro murmurando. Eles estão fazendo comentáriozinho, eles estão falando, esse cara aí parece Scar, não vai dar certo, e não sei o quê. E o tempo inteiro eles estão fazendo isso, sabe? Como aquele grande povo que tá ali, não, sabe? Eu te avisei. Aquele vizinho fofoqueiro, é o bairro todo que tá falando, não, aquele cara ali era de má índole, que ele tá aqui nesse bairro da gente aqui, eu falei pra vocês que esse cara aí não ia dar certo. Esse é o povo que tá aqui. Aqui, Kovu vai andando lentamente, dá pra ver é muito bem expressado, que ele tá inferior. Os ombros dele estão aqui pra cima, a cabecinha dele tá pra baixo, ele tá ali meio que quase se rastejando pra subir a pedra, pra chegar lá em cima e falar com o Simba. Mas ele sempre tá ali se colocando, ele tá com medo daquela situação. E aqui, meus amigos, isso aqui é cinema. Isso aqui é cinema. Rei Leão 1 é incrível, Rei Leão 2 também no ponto de direção. Olha a composição desse quadro. A gente tem aqui todos os animais ali que estão praticamente fazendo um arco. Pega aqui a linha da orelha das girafas, se você for descendo assim, pega ali toda a cabeça dos antílopes, vai subindo até a orelha da zebra. Você tem uma curva que tá ali embaixo, e na parte de baixo da curva, na parte do peso, você tem um destaque pro Kovu. O Kovu tá ali pequenininho, embaixo, né, daquela grande pedra ali. Então toda a curvatura desses animais, tanto de cima quanto de baixo, acabam te jogando o olhar para esse Kovu. E quando você joga o olhar para o Kovu, você olha para onde ele tá olhando também. Você é colocado na situação do Kovu para olhar para cima, que tá o Simba. E é interessante porque até no ponto da iluminação, parece que tem um spot de luz assim em cima do Kovu, né, porque tem a sombra da pedra e a sombra da luz. Tipo, na verdade essa luz aqui nem faz sentido, mas ela é boa para dar essa sensação. Tá vendo aquela curvatura ali da parte mais clara da pedra? Teoricamente isso não era para estar acontecendo considerando a pedra que tá em cima e outra pedra, mas é para dar esse destaque aqui, para mostrar que todo mundo está observando aquele cara naquele momento, assim como você, que está agora na posição dele, olhando para cima. Por que voltou aqui? Simba, eu não tive nada a ver com... Aqui não é o seu lugar. Por favor, eu peço o seu perdão. Esse diálogo, ele é simples, mas ele é maravilhoso em questão de direção, né? Coisa básica que você aprende quando, né, tá estudando. Mas assim, a gente tem Simba que está num ponto de superioridade. O enquadramento utilizado aqui para mostrar o Simba é um contra-plongé. Contra-plongé é quando a câmera fica num ângulo diferente, um ângulo que está mais abaixo do meu assunto. Nesse caso, aqui a gente tem tanto o contra-plongé utilizado no Simba, como o plongé utilizado quando a gente vai pro take do Kovu. Cada um deles tem um significado diferente, significado oposto, né? O contra-plongé, quando você observa alguma coisa de baixo, a câmera tá aqui embaixo, olhando para algo que está acima, essa coisa está num tom de superioridade, né? Tem um poder maior, é mais importante, é mais forte, qualquer tipo de relevância maior do que você que está observando. Nesse caso aqui é o Simba, que é o rei que está fazendo esse julgamento, e no caso oposto é o próprio Kovu que está sendo julgado, que está inferior, que está triste, que está com medo daquela situação. Mas além disso, a troca desses quadros vai intensificando a proximidade da câmera com o objeto.
O objeto, no caso, são os leões aqui. Tem esse primeiro diálogo do Simba, aí corta pro Kovu, que tá numa distância. Aí a câmera chega mais perto do Simba. E aí troca pro Kovu de novo, que tá um pouco mais perto, porque o diálogo tá ali começando a mergulhar, ele tá se tornando mais intenso. Então a câmera faz isso também. Por favor, escute ele. Quieta! Cara, isso aqui é o tipo de coisa que é tão pequeno, mas é tão legal. Às vezes você nem repara. A gente tem ali a Kiara, né, que é o ponto que é pra dar aquele respiro. Os quadros estavam próximos, vem a Kiara, né, que dá, por favor, escute ele. E aí corta pro Simba, que tá olhando pra trás, certo? Nesse quadro aqui. Mas não apenas olhando pra trás. O quadro não termina com ele olhando pra trás. Ele termina com um leve movimento do Simba virando pra frente. Como se fosse assim, ó, eu encerrei, é um quieta, não quero mais ouvir, encerrei esse assunto, deixa eu continuar o que eu tava fazendo. E aí a câmera acompanha a virada de pescoço dele junto com o movimento. Isso é espetacular. Primeira vez que veio aqui, você pediu meu julgamento. Eu o faço agora. Esse momento é inteiro absurdo, né? O próprio enquadramento ali. A primeira vez que você pediu meu julgamento, eu faço agora. Enquanto a gente tá vendo aqui, julgamento. Olha esse enquadramento, cara. Esse enquadramento. Mais uma vez, isso é cinema. Você está colocado na posição do Kovu, que é quem você acompanha mais durante o filme, que está sendo injustamente julgado por aquele leão que está lá em cima. E o Simba tá ali naquele ponto que é, sabe, um ponto pequeno assim do fundo que você mal consegue enxergar, que tá ali no canto, enquanto você tá aqui embaixo, você tá em evidência. Todo mundo está olhando pra você, não tá olhando pro Simba, porque ele é poderoso, as pessoas têm medo de olhar pro Simba, assim como você tem medo de olhar. Mas você é como qualquer um. No caso, você sendo o Kovu aqui nessa situação. Exílio! Então a câmera vai se aproximando demais quando ele tá ali, né? Olhando pra trás, olhando pra frente por conta dos animais que estão julgando ele. E a câmera na Kiara, com o não dela, tendo esse zoom aqui para impactar e marcar a transição desse momento. E é interessante, depois da câmera se aproximar tanto assim, ela começa bem próxima do Kovu e vai abrindo, sabe? Para representar que estamos ali no momento intenso, agora vai se tornar um momento intenso em outra situação, mas que o Kovu é pequeno naquela situação. Ah, olha só o tanto de coisas que estavam em torno dele, o tanto de coisas que estão ali acontecendo, o tanto de animais que estão envolvidos naquela cena. E tipo, o Kovu é só um bicho ali, sabe? Por isso eles abrem esse enquadramento e vão mostrando todo mundo aparecendo, todo mundo que estava ali, de certa forma, oprimindo o Kovu. Tá? Porque ele estava se sentindo acuado por conta daqueles bichos. E aqui, mais um enquadramento muito bem feito, que é um enquadramento próximo ao que a gente chama no cinema como um enquadramento de moldura, né? Tipo de enquadramento que é feito para praticamente moldurar ali o que você tem que observar. Aquele outro tem um pouco disso, o outro trabalho ali dos animais. E esse aqui tem essa curvatura que, unido com a curvatura do finalzinho da Pedra do Rei, praticamente cria um círculo no centro da imagem. E esse círculo está na cara de assustado do Kovu. Muito bonito, muito bonito. A gente vê os outros animais ali, bravos, selvagens, batendo o tempo inteiro. Esse momento aqui, eu gosto também. Porque assim, a Kiara vem ali tentar fazer a relação com o Kovu e vem duas leoas que fisicamente se tornam uma barreira entre Kovu e Kiara. Então a câmera ela não corta, ela continua e passa para um take bem próximo do Simba, para mostrar que não apenas aquelas leoas, mas a barreira maior que ele tem que enfrentar ali é o rei, que está descrente, que está triste com o que ele fez e que sempre vai entrar no caminho. Ele surpresa enquanto os outros animais estão ali começando a mandar ele embora. Veio trazer a discórdia entre nós. E então os animais começam aqui a expulsar o Kovu. E é curioso que eles conseguem colocar um pouco de soberba na movimentação deles. Parece que os animais são, não sei, aquela tia rica que é problemática. Não aquela tia, mas aquela senhora que você vê na rua que sabe que vai dar problema, que é snob. Snob é o termo certo. Olha essas girafas aqui. Essas girafas são snobs, os olhinhos fechados, olhando pra cima, sabe? Com o queixo erguido, como se elas fossem extremamente superiores àquele ser que eles estão ali todos julgando. Karen demais. E é interessante, reparem, que com exceção daquele enquadramento anterior, que eles estavam com a câmera dentro da Pedra do Rei, o Kovu saiu para a direita, todos os outros enquadramentos ele vai fugir
para a esquerda. Já comentei nisso num vídeo recentemente sobre Cowboy Bebop, no canal de anime, caso você não tenha visto, né, dá um pulo lá. Mas a nossa concepção ocidental de voltar e ir para frente está diretamente relacionada com esse lado do enquadramento e esse, né, com a esquerda e direita. Como a gente escreve desse lado para cá, a gente desenha desse lado para cá, a gente pensa praticamente de esquerda para direita, né? Então, tudo que a gente faz em questão de direção, pensa nisso também. Se o personagem está indo pra direita, é engraçado falar isso porque essa é a minha esquerda, mas essa aí é a direita do quadro de vocês. Se o personagem está indo pra direita, ele tá avançando. A gente já viu isso várias vezes, até no próprio Rei Leão. Várias cenas que o Simba tava indo pra, né, tava conseguindo avançar na sua vida, ele tava indo pra esse lado. E quando ele precisa retornar à Pedra do Rei, ele vai pro outro, né, ele vai pra esquerda, ele retorna ao antigo. E aqui é a mesma coisa. O Kovu está sendo, na verdade ele não está retornando, né, por sua livre e espontânea vontade, mas ele está sendo expulso de volta. Ele está tendo que regredir, ele não está indo pra frente, ele está voltando em todos os sentidos. Aqui, ó, tá aqui as cobras, cospe ele pra esquerda, a zebra ele continua correndo pra esquerda, tá ali os bichos que vão dar cabeçada, tá indo na direção da esquerda, os como é que chama isso aqui, meu Deus, os avestruz, continua sempre pra cá. É incrível, esses detalhes fazem toda a diferença. Aqui um enquadramento muito simples e bonito também, né, que o Kovu está literalmente descendo a pedra e caindo mais pra baixo ainda, enquanto a câmera sobe e mostra quem está acima disso tudo. E ele continua ali sendo caçado pelos bichos. E é interessante que, assim, no começo, os bichos estavam meio comedidos, né? Tava ali, os bichinhos só vão empurrando ele, né, à distância. Aí um começa a atacar, os outros começam a atacar mais. Os bichos vão lá, os avestruz dão picada nele. E aí os macacos realmente jogam pedra. E aí os pássaros realmente bicam ele. Quando no começo, eles não estavam fazendo isso. É como se a cada etapa ali, o pessoal tomasse a liberdade de poder machucar o Kovu. Como se um tivesse influenciado o outro, como se eles estivessem ali em grupo, falando, já que aquele cara fez, eu também posso fazer tal coisa aqui, e vai aumentando o tipo de violência que está sendo aqui exercida contra o pobre do inocente do Kovu. E toda essa música, todo o peso que ela traz, toda a discussão envolvida nela é muito relevante, né? A gente já comentou no outro vídeo de Rei Leão. Caso você não tenha visto, por favor, veja, que é um dos melhores vídeos desse canal. E toda a parte social que está envolvida nisso acaba se destacando bastante, né? Todos os animais que estão ali são animais que são comidos pelo Simba. Simba não pensa duas vezes antes de comer aquela zebra, de comer aquela gazela, de comer não sei o que, de acabar com a vida daqueles animais. Mas eles fazem parte da Pedra do Rei. Eles, por mais que sejam inferiores ao grande rei que está em tudo, eles se consideram superiores. Eles estão aqui nessa posição de afugentar um leão, que pode literalmente comer esses outros animais. Mas eles estão num grupo de elite. Não tô colocando aqui apenas a questão, né, de ser um filme infantil, mas porque isso acaba ultrapassando essa barreira. A parte da mensagem ultrapassa tudo isso. E aqui todos esses animais se juntam, expulsam para mostrar ali o julgamento que eles estão fazendo com aquele pobre leão e eles vão embora. É interessante essa parte da mensagem de grupo, de segregação que eles estão fazendo ali, tanto pela própria letra da música. Vai fugir pro seu lar, mas a nossa raça não vai perdoar. E não é aquela coisa de, não, a tradução é isso. Porque em inglês é our kind, é tipo, é nosso grupo, nosso tipo, nossa gente. É tipo a mesma coisa. É sobre um pobre leão que viveu na pobreza, que viveu na miséria, que está sendo julgado por uma coisa que ele não fez. E agora, ele estava vivendo ali tranquilo. Mas um deslize que teoricamente ele fez, todo aquele grupo se junta para massacrar esse leão, para expulsá-lo de volta de onde ele nem devia ter saído, segundo esse grupo que tem privilégios. E esse enquadramento muito forte, dizendo que ele não é um de nós, enquanto a câmera vai se afastando disso e você vê todos esses animais para te separar exatamente, dizer que você realmente nunca foi um deles. E aqui é curioso rapidamente que a gente tem basicamente a mesma repetição que a gente viu lá no começo. A gente viu no comecinho da música a Kiara sendo impedida pelas leoas e depois a câmera no Simba. Aqui mais uma vez para reforçar essa dinâmica. Enquanto o Kovu só se sente culpado, se sente com medo, se sente acuado e não consegue enxergar outra pessoa em seu reflexo, a não ser aquele que foi
um grande traidor, uma pessoa cruel, ele acaba pensando que ele também é. E aqui a câmera se afasta completamente, vai lá pra longe, né? Com ele, mais uma vez, indo embora. Cara, essa cena, esse clipe é incrível, incrível, incrível. Toda a parte da música, toda a parte da mensagem e a direção aplicada aqui. É outro nível. É nível absurdo. Não tem que falar, Rei Leão 2. Tem gente que não gosta de Rei Leão 2, cara. Como tem gente que não gosta de Rei Leão 2? Os caras são malucos, meu Deus do céu. Ah, que filme, que cena, que mensagens, que mensagens. E deixa embaixo alguma outra cena, algum outro momento, alguma outra música talvez que você goste de Rei Leão, pra gente comentar aqui sobre, né? Tem várias coisas que eu gosto. Tem várias coisas que eu gosto de tudo. Gosto de tudo. Então, o que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Bota aí embaixo nos comentários que a gente pode entrar numa parte um pouco mais técnica. Talvez, assim como foi esse vídeo aqui. Talvez também. Aquele grande abraço.